personagem. Dos personagens masculinos da literatura brasileira, o Capitão é um dos 10 principais personagens da literatura brasileira, personagens masculinos, né? Eu sempre tive consciência da importância da obra para todo um povo, né? Especialmente aqui. Então eu falei, meu Deus, como é que é isso? E para além disso, tinha o pepino para descascar de ter que lidar com a referência do Tarcísio, né? Você e aí, como é que é isso? Então eu imediatamente fiquei entre um misto de exultante, feliz pra caralho, e ao mesmo tempo em pânico, né, brother? Absolutamente amedrontado e reduzido à minha insignificância. E redução que durou até a antevéspera do primeiro dia de filmagem. Eu me lembro que o Capitão foi um dos personagens que mais me oprimiram, assim, em termos de desafio, em termos de responsabilidade, por uma série de razões, mas principalmente pelas circunstâncias que o filme aconteceu. E eu me lembro de estar na noite anterior ao primeiro dia de filmagem completamente acuado, sentado no chão do quarto em Pelotas. Em Pelotas. Sim, tentando saber como é que aquilo ia acontecer, como é que ia ser. Porra, desafiado mesmo, né? Desafiado mesmo. Né? Então eu passei essa experiência, assim. Mas, enfim, a gente vai lá e faz, né? Me preparei para aquilo, eu nasci para fazer o Capitão A gente vai Andreu. lá e Então, faz, mas o elástico é longo, né? Tem muita coisa que tu teve que fazer. Não, mas É é muito verdade. Em algum trampo, momento né? você tem que se despir desses medos, né? Desses distanciamentos e encarar com coragem e tudo mais. Eu repito sempre para mim essa ideia, né? De que quando eu decido fazer um personagem, começar um trabalho, durante todo o processo, eu repito a ideia de que eu nasci para fazer aquele papel. Assim, de fato, eu nasci para vocacionado a fazer isso. aquilo. Então, eu me Total. dedico em cima dessa verdade, assim, né? Sei lá, acho que de alguma maneira é algo que me motiva, assim, que me impulsiona, né? De assumir a responsabilidade dos personagens. Imagina um ator diante do Hamlet, diante de um Macbeth, diante de Jesus Cristo, diante de São Paulo, diante do Tiradentes, diante de um herói romântico, épico, né? Calígula. Eu fiz personagem. Os meus personagens têm essa dimensão histórica, épica, heróica né, as peças do Shakespeare. Né? Eu vejo os atores muito amedrontados e tal. Eu sofro esse amedrontamento também, mas eu, de alguma forma, me fortaleço na ideia de que, cara, esse é o meu tesão, é contar essas histórias, esses personagens bibliográficos, e eu nasci para fazê-los. Então, eu vou para cima sem muito. E qual é a cronologia, Thiago? Assim, o Jaime fala pra ti que tu vai fazer, mas é um papo informal, né? É um papo É a informal. decisão, mas é um papo informal. É um Vamos ter uma papo. conversa séria sobre isso em algum Ele me momento, né? convidou, ele falou: olha, eu tô te convidando. Tá, Tu ok, saí aceitou. dali Tá. imediatamente, sem pensar muito nas consequências, mas é óbvio, né? E Assim. quando tu foi pro set e viu o E aí é Tarcísio... isso, eu saio da sala dele, essa é a história mais impressionante. A minha relação com o Tarcísio é muito anterior à minha consciência adulta. Eu tenho relação com o Tarcísio desde jovem, uma professora da minha vida que brincava comigo, me chamava de Tarcísio Meira aos 7 anos de idade. E eu cresci com essa brincadeira, ela foi minha professora durante muitos anos. Eu contei essa história publicamente, eu fiz um programa da Fátima Bernardes, a Fátima ficou sabendo dessa história, achou a tia Cristina, e eu fiz um programa, falei, cara, você é uma bruxa, de onde você veio? Porque a primeira vez que eu entrei em cena na minha vida, a primeira vez que escreveram sobre o fato de eu estar em cena, alguém que disse, olha, esse menino está começando ali, ele parece o Tarcísio Meira. Imediatamente me associaram a ele e nunca mais deixaram de associar por alguma razão qualquer que não é o fato de eu me parecer com o Tarcísio. Não sei se é isso, não deve ser, é muito mais outra coisa do que isso. Mas o fato é que a minha relação com o Tarcísio é muito anterior a tudo isso. E eu estava ali, de pai e filho, dividindo um espaço de trabalho, dividindo camarim com ele, compartilhando confidências, intimidade, né, nesse ambiente de trabalho ali. E eu saio da sala do Jaime completamente embevecido e pirado com a chance de, porra, né? Imagina um personagem desse e ao mesmo tempo, caraca, como é que eu vou fazer? Preciso me Ele te preparar e pediu o tal. segredo? Quem, o Jaime? É. Não, de forma nenhuma, mas obviamente era um momento de segredo, não era a hora, tudo no início ainda, né? Você não sai contando para as pessoas naquele Mas, momento. tipo, tu poderia comentar com tua esposa? Pô, certamente, não tinha Tranquilidade. nada, não tinha nada. O Tá. fato é que eu saio da sala dele e era impressionante, porque eu não encontrei nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Eu passei pelo Projac, uns 8 minutos de caminhada para um lugar de trabalho
bastante cheio de gente, e a primeira pessoa que eu encontro é o Tarcísio, que estava no camarim. Quando eu saí, ele não estava. Enquanto eu estava com o Jaime, ele chegou, trocou de roupa e ficou ali esperando o dia de gravação dele. Eu cheguei, ele estava lendo, e eu me vi sozinho com ele no camarim, com essa notícia no colo, e falei, cara, e agora? O que eu faço? Eu falo com ele, eu não falo? Porque tem um lugar de intimidade que é muito complicado de você se intrometer, né? Um personagem que você faz é uma intimidade que você dedica, é uma energia tão pessoal que você dedica, que você se apega de alguma forma. Não tem essa coisa de, esse personagem é meu, isso é uma bobagem, não tenho isso, mas tem um carinho, uma responsabilidade. Quando alguém chega para mim e diz que vai fazer o Garibaldi, a primeira coisa que eu penso, meu irmão, olha lá, faz essa porra direito. Você não vai achando que é uma história qualquer, você se compromete para fazer, né? Então, eu falei, mas é claro que eu tenho que dividir com ele esse momento. Esse encontro não é à toa. Ele não tá Não, não é aqui à toa. sozinho, nesse lugar cheio de Não. gente. Não foi à toa que eu saí. Então, esse tipo de mágica, né, que vai te dizendo, cara, esse é o caminho. É isso mesmo, né? É óbvio que eu tinha que falar com ele ali. E aí eu falei, dividi. Ele foi maravilhoso, ele ficou um pouquinho enciumado, eu já esperava, mas não sabia como ele ia reagir. Mas ele foi muito elegante, muito soberano, nobre, né? O Tarcisão era uma figura nobilíssima, assim. Ele fez com 50 e tu Ele com fez isso, aí ele tu com falou isso pra 30, mim, 32? foi isso que ele foi uma das coisas que ele falou pra mim, né? Quando passou o susto dele, ele processou e falou: "O que eu digo pro garoto, né? O garoto tá vindo cheio de tesão, vou falar o quê pra ele?" Ô, Thiago, ele não podia fazer mais, né? Então, Não, ele não podia. na verdade ele falou: "Você vai fazer muito bem, você tá na idade de fazer, eu não podia ter feito." Aí ele falou essa frase que me É porque era pra chocou. ter sido feito em 80, né? Ele? É, foi em 85, mas era pra ter sido em 80, né? Não 81, né? sei, Tem não tem tem sei. esse O tem que eu esse sei é papo que aí. havia um filme, que era um outro ator, que é um filme que muito pouca gente conhece, mas a minissérie começou a ser rodada, e o ator que eles tinham escolhido para fazer, a direção da Globo não gostou muito. A história que eu sei de bastidor é essa, assim, houve uma discussão séria sobre o ator que estava fazendo a minissérie, quando decidiram que não ia funcionar e decidiram convocar o Tarcísio. E o Tarcísio me contou isso. O Paulo José e o Boni convenceram ele a fazer o Ele não personagem porque ele não queria, ele queria, não queria. porque ele já tinha 55 anos. E ele falou para mim: "Você está na idade certa de fazer." Eu tinha Certo. 35, 35 e 37 por ali. aham. E aí, eu me lembro que ele falou isso para mim e eu disse: "Imagina, Tarcísio, aquilo é definitivo, pá, 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 pá." E é mesmo, né? Claro. O que o Tarcísio oferece a respeito do Capitão é uma referência definitiva para qualquer jovem ator que for fazer. Eu fiz uma opção clara de homenageá-lo. Eu fiz questão de fazer uma menção direta ao Tarcísio. Eu escolhi a caracterização para fazer isso e o sorriso, que é uma coisa muito particular da minha decisão e tal. E, independente disso, tentei também fazer o meu Capitão, claro, mas com uma referência direta, honesta, verdadeira e justa ao que o Tarcísio representou para mim, para tantos atores brasileiros, para toda a obra dele na teledramaturgia e tudo mais. Não só na teledramaturgia, mas no audiovisual também. Então, poder encontrar o Tarcísio nesse lugar foi quase que um presente para tia Cristina. Sabe, assim, eu fiz o Capitão pensando nela o tempo inteiro, assim, meu Deus, essa mulher que há 30 anos atrás anteviu, previu, provisionou uma coisa que acabou se fazendo de forma natural. Em nenhum momento eu busquei que as pessoas me associassem a ele ou o meu trabalho, talvez o tipo de personagem que eu fazia fizesse as pessoas, talvez uma energia, talvez isso sim, eu acho que a gente tinha uma energia parecida em cena, né? Eu e o Tarcísio, Eu creio que sim, creio que talvez sim. essa energia invisível, essa coisa que captura a atenção das pessoas, o carisma, talvez alguma coisa nesse lugar que as pessoas associavam a gente. Porque fisicamente o Tarcisinho existe. Ninguém é mais parecido com o Né, o pai que o Tarcisinho Tarcisinho, né? é cópia. Que é meu amigo querido, e a minha relação com a família a partir desses encontros com ele, a minha relação com a Glória,
Eu tenho episódios pessoais com a Glória também de conexão. Então, falei com ele ontem, o Tassizinho, e tenho muito orgulho dessa relação. E principalmente porque ele foi respeitoso, foi muito, muito bonito a forma como ele não tinha questões com o fato de ser eu Sim, ali e sim, tal. E claro. acho que ele gostava de mim também. Era recíproco. Pra gente fechar de Capitão Rodrigo e O Tempo e o Vento, tu, quando tu ali o ensaio na verdade eu gostaria de saber, tu ensaia bastante em casa, quando tu bota o figurino, a caracterização acontece, tu já vai direto pra fazer a cena, ou existe uma possibilidade de tu ir arredondando, ir azeitando e deixando o capitão do jeito que tu quer, já com a pilcha, já com me Bom. conta isso, que isso é bastidor, Não, legal. nós não sabemos, Não, legal. a Assim, gente não sabe. cada ator, no final das contas, cada um tem um processo, né? Assim, a minha história é muito particular. O meu processo ele não é um processo muito ortodoxo. Ele é muito mais um processo apócrifo, né? A minha formação de ator é com a bola rolando. Eu não tenho formação de ator, eu não estudei, eu não fiz academia de interpretação. Quer dizer, eu estudei interpretação, mas o meu trabalho foi me conduzindo à necessidade de aprender com a bola rolando, quase que de forma autodidata, mas principalmente observando os colegas, estudando muito e me Uhum, dedicando para aquilo full time, né? sem dúvida. Eu passei toda a minha juventude como um capricorniano tarado que decide o que quer da vida, né? Assim, eu me dediquei muito, eu estudei muito e tratei de aprender a fazer o que eu faço por um processo muito pessoal. O Capitão,